gente tem a alegria de receber agora o Jorge Alexandrides. Quase nada grego você, né? Totalmente. Quase nada grego. Advogado especialista em direito condominial. A gente vai falar sobre esse assunto que é tão importante, porque como a gente briga no condomínio, a gente não quer brigar. Mas muita gente briga. Muita gente não consegue conviver direito no condomínio, Jorge. Verdade. É porque não presta atenção às regras? Você acha que é isso? Ou é mais porque falta bom senso mesmo? Também, eu acho que o bom senso vem em primeiro lugar, né? A pessoa, quando ela busca viver em condomínios, eu acho que ela tem que se conscientizar que ela está vivendo numa microsociedade, né? E uma microsociedade que depende de regras para segurança, boa convivência, para que todo mundo tenha uma paz e uma possibilidade de uma harmonia, né, nessa vivência. Bacana. Olha, por exemplo, a minha produção separou algumas dúvidas aqui e eu concordo, porque acho que são muito comuns. Por exemplo, eu tenho uma vaga do estacionamento que eu não uso. Pode ser, tenho um carro só e tenho duas vagas. Por exemplo, ou não tenho carro e tenho uma vaga. Se eu recebo uma visita, minha visita pode usar aquela vaga? Pô, é um depende, né? Infelizmente a gente tem que, às vezes não pode cravar uma coisa que sim ou que não. Primeira coisa, quem vai regulamentar isso é a convenção condominial e o regulamento interno do condomínio. Esses são dois documentos que o condômino ele tem que ter a todo momento. Então, qualquer dúvida, a primeira coisa que tem que fazer é consultar a convenção condominial e o regulamento interno. Se não houver disposição em sentido contrário, que proíba que o visitante de usar a vaga, é importante conversar com o síndico para verificar como que é a dinâmica para essa utilização. Porque envolve uma questão muito grande de segurança, né? Um estranho está entrando no condomínio, ainda que por algumas horas, para parar o carro para uma festa, para um evento, para um jantar. Então, essa questão de segurança tem que ser muito bem evidenciada para que não acabe gerando qualquer insegurança para todos os outros condôminos. Tá, por exemplo, um condômino pode alugar a vaga dele na garagem para alguém que não mora no prédio? Tipo um vizinho? Mora no prédio do lado? Também é outra questão de segurança aqui que a gente tem que observar, viu, Celso? Complicado. A princípio, a propriedade da vaga da garagem é possível ter alocação para condôminos e até estranhos ao condomínio, desde que tem autorização também na convenção condominial. E o que geralmente isso não acontece, claro, né? Porque você está permitindo que um terceiro que não tem relação nenhuma entre os condôminos possa entrar no condomínio. Então é uma questão voltada também para a segurança. Acho que não é uma boa ideia. Não é. Faz bem. Até porque a magnitude que os condomínios têm hoje, né? Hoje cada vez mais são verdadeiros clubes, né? Com várias torres, com centenas, às vezes até milhares de moradores no único condomínio. Então a segurança ela tem que estar realmente. E você compra até um imóvel num condomínio até por conta da segurança que ele empresta para todos, né? Morei num condomínio com mais de 3 mil moradores. Você imagina o que é isso? É uma cidade pequena. Sim. E o síndico ele tem uma participação muito importante, porque ele vira um prefeito. Claro. Né? Ele é um administrador de todas as mazelas e questões que envolvem esse condomínio. Aliás, vamos pegar então algumas, falando sobre mazelas aqui. No caso de um acidente na área comum do condomínio, alguém escorregou na área da piscina, quebrou uma perna, ou caiu de uma escada. Quem que deve arcar com custos médicos, com indenização? Isso é conta do condomínio? Depende de qual é o motivo que gerou esse acidente. Né? Então você pode ter desde a própria culpa da vítima que gerou o acidente por correr num local que não poderia correr, por se colocar numa posição de risco, ou eventualmente até uma questão de má gerência, má administração daquela localidade. Então, primeiro deve ser apurado todos os fatos para evidenciar qual é o responsável, que pode até ser um outro condômino, ou propriamente o condomínio, ou até aquele próprio vitimado que sofreu os danos, né? Tá, então tem que investigar direitinho antes de culpar alguém. Sim. Mas em alguns casos o condomínio pode ter que arcar com as despesas sim. Pode ser. Se for evidenciada que a participação no condomínio, em alguma falha que ele tenha promovido de zelo, né, da área comum, pode ser sim imposta a responsabilidade a ele. Por isso que o síndico tem que olhar tudo, né? Tem que observar tudo. É uma responsabilidade grande, né? Celso, ele é um gestor, né? E ele, como gestor, ele precisa realmente ter essa dinâmica de cuidar de tudo, né? De ter olhos desde para a área da parte da beleza do condomínio e também para a área da segurança. Jorge, você sabe que é por isso que eu, particularmente, sou muito a favor dessa história do síndico profissional. Eu sou um defensor desse negócio, porque quando você transforma isso numa relação profissional, você atribui responsabilidades e você dá valor para aquele trabalho.
Verdade. Eu acho que isso é um caminho. É verdade, Celso. Os condôminos, eles passam a dar muito mais valor para o serviço prestado. Até porque o síndico, ele precisa ter um conhecimento que é Técnico. prático, não só técnico do ponto de vista de administração, de gestão, né? Porque ele lida com empregados terceirizados, muitas vezes, ou do próprio condomínio. Ele lida com questões desde a Sabesp, com a Eletropaulo, ou outras questões com órgãos públicos. Ele também tem uma questão de conhecer alguns pontos jurídicos, Claro. conhecer a fundo a legislação, a convenção condominial, também o regulamento interno. E muitas vezes aquele condômino que passa a ser síndico só para ter aquela vantagem de não pagar o pagar, condomínio. de não pagar a despesa condominial, tal, ele não vai ter a dedicação que merece aquele condomínio. Eu acho. Então, eu acho que realmente aí a Assembleia, os condôminos, eles têm que ter essa situação de que o gasto que eles vão ter, na verdade, é um investimento. É um investimento. É um investimento na E administração. volta. Com certeza E volta. Olha, eu moro num prédio hoje que o síndico é profissional, é contratado, é externo. Cara, é muito melhor. Minha opinião. Sim, isso é minha opinião, tá? Concordo, Eu vi isso funcionar. Eu moro em um apartamento desde que eu nasci, cara. Sério. A primeira vez que eu morei abaixo do 10º andar na minha vida foi quando eu morei em Nova York, eu morei no 6º. Eu sou um cara, eu sou filho de apartamento. Eu sempre vi de tudo. De síndico profissional, de síndico que fazia panelinha. Eu vi de tudo, E a melhor experiência que eu tive até hoje, em todos esses anos, eu tenho 46 anos, foi o síndico profissional. Talvez, eu acho que o único detalhe que a gente pode apontar é talvez o tamanho do condomínio possa influenciar nessa decisão. Porque realmente, quando é um condomínio muito pequeno, uma torre única, vai ficar caro. Poucos moradores, encarece muito o condomínio, que realmente até valoriza ou desvaloriza o seu imóvel. Quando você vai pôr à venda, o alto custo do condomínio é um fator importante na escolha de um imóvel hoje. Se você tiver um condomínio mais baixo, as pessoas vão olhar e o teu apartamento vai valer mais. Isso é muito importante, tem que saber fazer essa conta. Por falar em saber fazer conta, multa condominial não é por atraso de pagamento, isso aí é definido lá pela administradora, mas multas que podem ser aplicadas no condomínio. Por exemplo, por parar o carro fora da vaga, pelo seu carro vazar óleo e manchar o chão da garagem ou qualquer outra coisa. Como é que se define esse valor de multa? Celso, olha só, sempre que há um descumprimento de regulamento interno da convenção condominial, o condômino ele está sujeito a ter uma penalidade. Essa penalidade pode ser uma advertência, pode ser a imposição de uma multa, ou até na reiteração pode até agravar mais a situação da multa que vai ser imposta. Eu acho que o importante é o síndico que vai impor essa sanção, ele tem que analisar o caso concreto, verificar as circunstâncias daquela penalidade, daquela infração que foi cometida, para ele verificar, primeiramente, impor uma advertência, né? Porque a advertência muitas vezes resolve, a pessoa se conscientiza, acaba não promovendo mais nenhum ato, né, que infrinja o regulamento. Agora, realmente, se ele sentir que as peculiaridades do caso impõem uma multa, aí a multa está estabelecida na convenção de condomínio, que é o momento adequado de ser discutido. Se for omissa a convenção de condomínio... Se não tiver um valor? Se não tiver um valor, aí a Assembleia, ela vai por 2/3, aí, um quórum privilegiado dos condôminos restantes, é eles que vão estabelecer o valor dessa multa. Que pode ser, em caso de reincidência, pode ser elevada. É legal ter uma multa estabelecida na convenção para evitar problema, né? Sim, eu acho que até é de bom tom ter essa multa. Tá legal. Porque aí você tem uma situação de criar aquela situação de não ser um partidarismo, né? O síndico fala, não, eu vou te multar, mas para o outro eu dou advertência. Não, ele acaba seguindo realmente o que está na convenção. E não tem panelinha. Panelinha é muito chato dentro de condomínio, atrapalha muito. Verdade. Vamos lá. Se eu tenho uma moto e um carro, eu tenho um carro pequeno e eu tenho uma moto, eu posso parar os dois na mesma vaga, se couber? Ah, maravilha. Outro dia eu tentei parar minha bicicleta junto com o meu carro também. Ou tem gente que às vezes usa a vaga de garagem como depósito, né? Então você tem situações que são complexas mesmo e que você tem que analisar sempre. Voltamos lá à questão da convenção condominial. Tá. Né? A convenção condominial e o regulamento interno vão estabelecer qual é o destino da vaga. Se lá estiver que é para uma vaga de um carro único, aí você não pode acumular. Não pode. Né? Não pode. Agora, existem decisões judiciais, isso muitas vezes vai parar no judiciário. Fala sério. E infelizmente, quer dizer, não consegue se resolver. Eu acho que assim, tendo uma dificuldade, o síndico até tendo uma situação como essa, leva para a Assembleia. Né? A Assembleia vai poder decidir, vai poder estabelecer o que é melhor para o condomínio. Até porque, Celso, a gente às vezes tem convenções condominiais muito antigas, que têm que ser atualizadas com o passar do tempo. Claro. Né? Então isso, eu acho que é da dinâmica própria da sociedade que Mas tem que ter bom senso, né, Jorge? Essa é a primeira coisa. Por exemplo, vamos lá. Você tem o espaço da tua vaga ali. Agora eu vou falar aqui como dono de carro e de moto aqui, tá? Você tem o espaço da sua vaga ali. Cabe um carro e uma moto. Você não vai atrapalhar ninguém? Cara,
pô, vamos combinar no condomínio para colocar as duas coisas e tudo bem. Mas é óbvio, você não vai colocar um guarda-roupa que você tirou da sua casa, você quer doar e você vai deixar um mês na tua garagem. Aí não, aí já está errado. Mas se você colocar 2 veículos, ou teu carro e tua bicicleta, se não for atrapalhar ninguém, não vai bater no carro do vizinho, qual o problema? Concordo com você, Celso. Eu acho que essa dinâmica do bom senso e o gestor tem um grande papel nisso. Por isso que o síndico profissional, e a gente volta no que você levantou, ele vai ter essa percepção prática, porque ele administra vários, eles têm realmente curso, ele tem uma formação específica para isso. Vamos lá. Aí falando sobre essa questão, o síndico tem que estar à disposição dos condôminos 24 horas por dia? Não tem. Não tem? Não tem. Olha, atenção, olha só. Para de encher o saco do seu síndico às 3 da manhã, tá bom? É verdade, não tem. Claro que a gente tem várias situações, né? Situações que são corriqueiras, alguma reclamação de barulho alto e tal. A portaria, ela vai ter um instrumento lá que é um livro de ocorrências. Então o condômino liga para o porteiro, pede para fazer uma ocorrência, ou então desce na portaria, faz a ocorrência, que vai ser apurada no dia seguinte, porque não há uma urgência. Agora, é claro, tem situações que são irremediáveis, né? Então, um grave vazamento que acontece no meio da noite. Tudo bem. Quer dizer, são situações... Aí você tem... Claro, e aí é interessante o síndico ter o contato, claro, da portaria, a portaria ter o seu contato, para ter essa primeira análise. Se for muito grave, aí sim a portaria, né, o porteiro de plantão chama o síndico e aí ele vê o que faz. Mas depende muito do caso concreto. Né? O condomínio pode divulgar a relação dos condôminos inadimplentes? Isso é polêmica. Dívida condominial, olha só, a gente vive, num condomínio vive-se em sociedade e todos contribuem para a manutenção daquelas áreas comuns. Então, quer seja quadra de poliesportiva, piscina, sauna, e aí, como eu te falei, tem condomínios que são verdadeiros clubes, né, nesse serviço. Então, todos os valores são destinados a essas áreas comuns e também segurança, embelezamento e tal. É caro, bicho. É caro. A falta de um gera um comprometimento para todos. E isso acaba encarecendo todos os condôminos. Tá. E aí você tem uma situação de que, como a multa condominial é de até 2% do valor do débito, é uma multa baixa. Muitas vezes o condômino prefere pagar outras contas, o cartão de crédito, outras coisas. E aí, e ainda mais no momento de crise que infelizmente a gente vive, ele vai destinar e vai falar, ó, esse valor do condomínio eu vou deixar, né? Vou deixar. E aí? Então, assim, a divulgação do nome é possível entre os condôminos. É legal. É legal dentro daquela carta de... Pode colocar no elevador? Não, então, não pode ser exposição pública, né? Não pode? Tem que tomar um cuidado na exposição pública. Tá. Né? Então, você tem a viabilidade de, naquela carta de cobrança, que vai o boleto ou na prestação de contas, você pode dizer viável identificar para que você tenha aí esse acesso à informação. Mas não pode expor? Não pode expor. Eu não vejo essa viabilidade de expor no elevador, ou mesmo que seja uma área interna do próprio condomínio. Então é importante que só os condôminos tenham acesso a essas informações. Me responde uma em 10 segundos, que eu já estou com a placa do Encerra ali. Prédios antigos têm prazo para instalação de gás encanado? Olha, nós tivemos aqui uma legislação em 87 que regulamentou isso e tinha estabelecido um prazo de 3 anos para essa regulamentação, para essa adaptação. Só que aí depende muito aí de reformas, tem normas da ABNT, é muito complexa essa situação, porque envolve muitas questões técnicas e também de custo para cada condomínio. Ou seja, não tem um prazo, pode ser que isso... Tem que fazer o quanto antes, porque não pode ter botijão dentro do apartamento. Né? Então tem que fazer. Tem que fazer. E é legal para a segurança, então Sim, estimule que o teu condomínio faça. Deixa de gastar com algumas outras coisas, deixa para pintar o prédio depois e já gasta uma grana para fazer isso. É para a segurança de todo mundo. Meu irmão, obrigado. Você volta? Volto. Pra gente falar mais? Eu fiz metade das perguntas porque o papo é muito bom. Vou te esperar.